Eu tenho um amigo que uma vez falou assim, eu acho insuportável a sua fé e sua alegria. Eu falei, eu acho insuportável a sua inveja. Me deixa feliz. Se é ilusão, se não é ilusão, porque a fé está no âmbito do sentimento, nunca vai ser provado em laboratório. Que a pessoa chegava para ele para ser curada, claramente ele sabia qual era o problema da pessoa, ele pergunta, o que você quer? Um cego? E ele falava, eu quero que você me cure disso. Porque a pessoa tem que falar, né? O que quer? O que isso tem a ver na psicologia, na psicanálise? Você tem que querer a mudança? Não é só chego pra você e falo, então, eu tô com esse problema, não sei o que, o que eu faço? É isso? Olha, nada que é... O que é do homem só... Me cura, né? Me cura Não, do quê? ninguém cura de ninguém, porque a questão é o seguinte, o que você realmente deseja? Porque nada Quer pagar o preço para essa cura também, né? Exatamente. Porque a cura também vai te trazer... Não tem problema não você desejar nada, desde que você esteja certo que a gente não pode ter tudo. Ao ter alguma coisa que você deseja muito, talvez você vai abrir mão de outras. E tudo bem. Se você está preparado para esse yin e yang da vida... Ok, deseja o que você quiser. Não tem problema nenhum. Porque eu vejo gente falar assim, não, é só desejar que vai acontecer. Eu confesso que eu tenho muita moderação. A lei da atração. A lei da atração, você acredita nisso? Eu acredito, não dessa forma. Eu vou ficar mentalizando. Não, eu acho que esse querer tem que vir de dentro. E aquele querer tem que estar dentro de um projeto maior. O que eu faço todo dia para me aproximar desse objetivo? Exatamente. Não é só ficar esperando. Não existe isso. Nunca vi essa coisa de, vou ficar pensando aqui, vai acontecer, vai entrar... O cara que pedia para Deus, né? Deus, quero ganhar na loteria. Deus, quero ganhar na loteria. Ele falou, cara, passaram 40 anos e falou assim, compra o bilhete, pelo menos, né? É isso que eu tô falando. Você tem que comprar o bilhete. Não, você tem que saber para onde tá indo. Eu acho que tudo pode acontecer, mas assim, se tá na tua trilha, e uma outra coisa, se tá dentro do propósito pro qual a natureza te criou. Senão, amor, você vai ser desviado dali. Exato, eu já tentei tem que ter várias as duas coisas. Forçar a barra pra uma coisa que eu queria muito, que eu achava que tinha tudo a ver, e a vida vai te empurrando pra cá, empurrando pra lá. Você fala, entendi, por que não era pra ter feito aquilo. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Sempre. Eu acho que sempre tem que ter as duas coisas. E a gente tem que estar pronto para isso. Para essas frustrações, que são frustrações que não era para você estar ali. Hoje em dia, tudo que ocorre para mim, por exemplo, me atrasei, ou aconteceu alguma coisa, eu sempre estou colocando, o universo está ajustando o tempo. Deixa ele ajustar, tem algum ajuste que não era para eu estar ali. Coisa que não então era, tá limpo. Eu também penso isso. Tem que agradecer, porque assim, a gente sabe tão pouco, Vilela, mas tão pouco, que o que a gente pode fazer é fazer a nossa parte. A gente sabe quando é uma coisa, um evento grande, perdi um voo e aquele voo caiu. Beleza. Mas tem coisa que a gente se livra que a gente não tem noção. Eu acho que é o tempo todo. O tempo todo. Eu acho. Agora, é aquela coisa, você tem que ter olhos, você pode achar que a vida é todo um acaso, ou achar que tudo é um milagre. Eu tô no segundo grupo. Eu também acho. Tô no segundo grupo. Tudo é um milagre. Aí a pessoa, você é otimista, ok, tá bom. Eu já fui tipo assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Então me prova, eu não vou provar nada. Eu quero saber se Deus acredita em mim. Nessa altura da vida, eu não quero saber se eu acredito. E não quero convencer ninguém. Eu espero ser merecedora, assim, tá cumprindo um 10º da missão que ele me deu. É só isso. Se ele confia em mim. E tem uma frase que eu acho bem bonitinha, né? Toda vez que eu saio, eu digo, vou com Deus. Ou alguém fala, o dia que eu não voltar, eu fui com ele. Verdade. O dia que eu morrer, diga assim, olha, ela foi com ele. E tá tudo limpo. E tem gente que fala assim, eu tenho um amigo que uma vez falou assim, eu acho insuportável a sua fé e sua alegria. Eu falei, eu acho insuportável a sua inveja. Me deixa feliz. Se é ilusão, se não é ilusão, porque a fé tá no âmbito do sentimento, nunca vai ser provado em laboratório. Laboratório, a ciência vai provar matéria.
Não vai provar emoção, não vai provar afeto. E o que move a fé é afeto. Você lembra? Você assistiu Matrix ou não? Assisti, Aquela claro. cena do Cypher, que é o cara que ele trai todo o pessoal, e aí ele tá comendo um bife, né? E ele fala, eu sei que esse bife não existe. Eu sei que esse gosto é todo... Vocês, as máquinas, estão fazendo sentir, mas, cara, eu não quero saber, não me importa se isso é real ou não é. Exatamente. Eu só não quero... Eu quero acordar e eu não quero saber o que é real. Eu quero isso daqui. E a grande maioria das pessoas vive na Matrix. É. E quer viver. E não quer ser acordado. E não quer ser acordado. Quando você começa a acordar, você fala, não, calma. Não quero. Pelo contrário, se revolta. Mas como eu acredito que essa vida aqui é uma passagem muito pequena, Espero que sim. eu acho que, assim, eu sempre fui e sempre serei. Eu tenho essa sensação. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.